Bora lá? Vamos juntos então de novo. Big Data Bet está na área, trazer um conteúdo hoje bem legal sobre custo do gol. Esta métrica bem interessante aí, que a gente discute bastante lá no grupo do Telegram. Então, em determinado momento lá, eu coloquei uma enquete para ver se o pessoal gostaria de se aprofundar um pouco mais através de um vídeo, né? Fica mais fácil para explicar. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Por isso resolvi fazer esse vídeo então com esse conteúdo. Antes de mais nada, dar os devidos créditos aqui ao criador e ou divulgador, aquele que popularizou essa variável, que é o cientista de dados Adriano Duarte, que já nos brindou aí com diversos estudos, bastante coisa aí. A forma que nós podemos usar ou até mesmo calcular esta variável são inúmeras, tá? Então, existem muitas possibilidades aí dentro, trabalhando com esta variável, né? Vamos dizer assim. O que eu pretendo hoje aqui com vocês é fazer um vídeo um pouco mais completo, aprofundando um pouco, iniciando aí pelo conceito do custo, mostrando os tipos de custos que já... as versões, né? As versões do custo. Vou mostrar para vocês também uma ideia aqui de uma nova versão que eu criei. E também vou trazer aqui algumas ideias de aplicações. Obviamente que tem muito mais coisa do que aquilo que eu vou passar aqui para vocês no vídeo, mas conforme vocês pegam o entendimento disso que eu vou passar hoje, com certeza vocês vão conseguir evoluir novas ideias também. Aproveito já para convidar vocês para entrarem lá no grupo do Telegram, para que você possa trocar ideias lá com o pessoal, comigo também, e a gente possa evoluir junto, não só dentro desta métrica, mas no geral, né, das apostas esportivas. Então, bora lá. Então, partindo bem do princípio, por que esta variável é interessante da gente estudar, se aprofundar e depois colocar nos nossos modelos aí como uma variável? É porque ela faz uma comparação com o mercado, certo? Nós sempre vamos relacionar aqui o número de gols com o mercado, ou seja, com a odd. Bom, espero que você, na sua caminhada aí, já tenha compreendido a importância de fazermos comparações com o mercado, né? Caso você não tenha ainda compreendido, espero poder aqui passar essa ideia também para vocês. O custo, assim como tantas outras variáveis, elas observam algum critério de comportamento e comparam com o mercado. E a importância disso é fundamental, né? Caso você olhe lá algum dado, média de gols, por exemplo, que é um dado bem simples que todo mundo conhece, e você faça uma aposta olhando somente a média de gols, sem comparar com o mercado, seria o mesmo que você estivesse comprando algo sem saber o preço, certo? Exatamente porque o preço é o mercado que está colocando através das odds. Eu sempre incentivo e falo lá no grupo para o pessoal se aprofundar em variáveis que fazem esta comparação entre expectativa e realidade. A expectativa é dada pelo mercado através das odds, e a realidade é aquilo que de fato ocorreu. Então nós conseguimos criar um parâmetro, e eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Além do custo do gol, que faz essa função muito bem, temos diversas outras, uma inclusive que eu coloquei em um vídeo, que é a expectativa de pontos. Foi um parâmetro que eu criei, nem vou dizer que eu criei, pode ser que alguém já tenha usado antes de mim e eu não saiba, então seria um pouco forte, mas desconheço alguém que usa, e coloquei esse conteúdo à disposição para vocês, que seria a relação entre a expectativa de pontos e os pontos que de fato os times fizeram. Então, a gente consegue tirar insights muito bons deste tipo de métrica. Uma outra métrica interessante, um parâmetro de comparação com o mercado, é a própria linha do handicap, né? Já que é uma linha de equilíbrio que o mercado coloca lá entre os times, simplesmente observar o time que está batendo mais consistentemente a linha de handicap quer dizer que ele está sendo subestimado pelo mercado. Do contrário, ele estaria sendo superestimado. Então, é uma comparação muito interessante também. Eu gosto bastante de aplicar também o conceito dos handicaps para fazer esse tipo de observação. Um outro parâmetro que faz esta comparação é expectativas de gols, né, o XG, com os gols que de fato o time está fazendo.
justamente porque faz essa comparação entre expectativa e realidade, só que desta vez, e nesse caso específico, não compara com a odd, né? Compara com XG, mas em todos os casos que eu citei aqui, e teriam muitos outros exemplos, sempre a gente tem um parâmetro de comparação, né? Para a gente não fazer uma aposta às cegas, né? Bom, falando um pouquinho sobre o custo, então, pessoal, vamos partir lá do primeiro custo. A primeira versão do custo é a que nós colocamos aqui nas nossas planilhas. Então, aqui eu tenho uma planilha aberta aqui da Bundesliga, né? E aqui, ó, na nossa aba, nós temos o custo. Veja como ele é calculado aqui, só para nós iniciarmos aqui desde a primeira versão para você entender bem. Nós estamos pegando a probabilidade do casa, estou calculando o custo do casa, tá? Custo do gol casa. Estamos pegando a probabilidade do casa e dividindo pelo número de gols que ele fez. Então, este dado aqui, conforme eu vou mostrar para vocês aqui, ele corre de 0 a 1. Ele não passa do 1. E os melhores dados aqui, os times que estão surpreendendo o mercado, né? Estão sendo subestimados pelo mercado, eles vão ter os menores dados aqui. Então são esses dados aqui, mais próximos de 0. Esses aqui geralmente são as zebras que fazem bastante gols, tá? Vão ficar aqui com um número bem baixo. E os times que não marcam gols vão ficar aqui com dado 1. É isso. Este custo aqui, ele tem uma situação aqui que eu queria mostrar para vocês. Qualquer que seja o time, independente da odd, que não marcar gol, ele vai cair sempre no 1. Então nós não estamos ponderando a qualidade do time quando ele não marca gol. Certo? Que é bem diferente, né? Uma super zebra não marcar, tudo bem. Até era esperado que ela tivesse grande probabilidade de não marcar mesmo. Agora, quando falamos, por exemplo, de um super favorito e ele não marca, aí já fica mais complicado. E aqui nós temos nos dois casos o 1 como resultado aí do custo, certo? Bom, este é o primeiro custo, tá? E depois foi criado uma segunda versão do custo. Eu vou fazer aqui junto com vocês a fórmula agora, a partir de agora, aqui para nós seguirmos em frente aqui. Então vamos lá. O custo, eu vou botar aqui custo 2, tá? Só para a gente entender aqui que nós estamos olhando um novo custo agora. Que é um pouquinho diferente, tá? O custo 2 do away e do home aqui. Basicamente, ele também vai comparar a odd com o número de gols. Só que de que forma? Agora nós vamos pegar os gols primeiro, tá? E vamos dividir pela probabilidade do time. Aqui eu tenho a odd, né? Então eu vou fazer a probabilidade aqui, ó. 1 dividido pela odd do home. Show de bola, é isso. Então tá aqui. Vou expandir aqui. E o custo do away. Então vou pegar aqui os gols away e vou dividir pela probabilidade, que é 1 dividido pela odd do away. O que mudou agora aqui? Veja que agora o meu dado não vai só até 1, ó. Ele vem de 0 e ele vai embora. Ele é praticamente ilimitado aqui na range superior. Por quê? Porque agora, pessoal, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo o número de gols pela probabilidade. Então, quanto mais gols o time fizer, tá? E menor for a probabilidade, maior vai ser o meu dado do custo. Consequentemente, os melhores dados aqui, os dados mais altos aqui, e conforme aqui alguns estudos que eu já fiz, esses dados passam de 40 a 50 por vezes, eles não tem limite. O que acontece nesses dados muito altos? São as zebras ou super zebras que fizeram muito gols. Então você imagina assim, vamos pensar agora com lógica. Eu tenho um time aqui que está na odd 10, ele é uma zebraça, né? Está na odd 10. E ele fez, digamos, 4 gols, tá? Então eu vou ter o quê? Que 4, que é o número de gols, dividido pela probabilidade. Qual é a probabilidade relativa à odd 10? É 10%. Então o que vai acontecer? Eu vou dividir 4 por 0,1. Ou seja, eu vou ter 40 aqui. Veja que dado alto aqui do custo. Dado de 40. Porque é uma super zebra lá que fez muitos gols. Certo? E o dado mais baixo aqui, pessoal, é o 0. Que no caso, quando o time não marca, eu vou ter o 0 dividido por qualquer coisa aqui. Sempre vai dar 0. Então aqui da mesma forma que naquele outro custo, nós temos um probleminha aí que nós podemos resolver aqui na sequência. Que seria o quê? Os times que não marcam, independente da odd deles, eles vão ficar todos em 0.
Nós não temos essa ponderação aqui no zero gols. E esse custo aqui, só vou mostrar para vocês aqui. O custo home, aqui eu estou olhando o Campeonato Brasileiro, tá pessoal, desde 2015. Eu vou clicar aqui no custo home, só para vocês verem. O dado aqui, ó, no Campeonato Brasileiro a média é 3, tá? O custo casa. A média global do custo casa, dessa segunda versão do custo, é 3,5, tá? Se você pegar todos os campeonatos do mundo e fizer uma super base de dados, você vai ver que este custo gira em torno de 3,5. Já o custo do away de forma global, ele fica ali por volta de 4,2. Vamos ver aqui no Campeonato Brasileiro, 4,1. Ele fica um pouquinho deslocado aqui da média geral, global, mas temos uma ideia interessante. Só o custo home aqui que está um pouco mais abaixo, né, do que a média global. Mas beleza, a gente pode ver que o custo away ele é um pouco superior, tá? Isso porque naturalmente, ó, vou pegar as odds do home aqui. A odd média do home num geral aqui no Campeonato Brasileiro é 2,33 e a odd do away é 4,74. Então exatamente, ó, como nós temos aqui uma média de odds maior para o away, então o gol aqui acaba tendo um valor maior. Então o away nem precisa fazer os mesmos gols e ele nem faz de fato os mesmos gols que o casa faz, tá? Numa média bem geral, tá, pessoal? Podemos até ver isso aqui, ó. A média de gols home é 1,4 no Campeonato Brasileiro e a média de gols away é 0,96. E veja que mesmo tendo uma média inferior, ele consegue um dado de custo mais alto, exatamente porque nós estamos agora ponderando com a odd. Mas claro, pessoal, que eu estou olhando de uma maneira bem pegando as médias gerais, tá? O bom é calcularmos sempre aqui como eu estou fazendo, ó, jogo a jogo, para a gente ter esse entendimento melhor aqui. Beleza, mas aqui chegamos nesse ponto aqui, que é o mesmo problema que nós encontramos no primeiro custo, certo? E aqui eu vou deixar somente uma ideia mesmo, uma sugestão que vocês podem aprimorar, ou pode ser um ponto de partida para criar um novo custo. Mas o que eu quero fazer aqui agora é ponderar quando o time não marca, ó. Eu quero entender quem é que não marcou o gol. Então vamos fazer aqui um custo que eu vou chamar aqui de custo 3, tá? Bom, custo 3 home e custo 3 away. Beleza. Antes aqui do custo 3, já ia esquecendo que vamos fazer mais uma coisinha aqui. Eu vou fazer passo a passo, tá? Que fica melhor o entendimento aqui para vocês. Como eu disse para vocês aqui, só para nós seguir em frente aqui, o custo ele tem um limite inferior que é 0, o limite superior dele aqui não tem. Quanto mais gols, se uma zebra lá com odd 20 fizer 5 gols, esse dado vai às alturas aqui no custo, tá? Então ele não tem limite. E devido a isso ele tem uma amplitude muito alta. Eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui o custo do home, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no histograma. 0, então tem toda essa galera aqui, ó, no 0 gols. E depois veja que ele cria uma simetria positiva que vai embora lá. Aqui no Brasil chega a 22, mas se você juntar mais ligas aqui, você vai ver que tem ligas, situações em jogos que esse dado aqui vai embora 40, 50 lá. Ou seja, uma simetria muito positiva, essa cauda que se estende aqui para a direita, né? Já que aqui no eixo X nós estamos olhando exatamente o custo. Claro que vamos ter poucos jogos, né, com esse custo altíssimo, que aqui nem aparecem, mas tem dados aqui, tá, pessoal? É que a dimensão aqui do gráfico não permite que a gente visualize, mas se eu baixar aqui, ele vai começar a aparecer aqui, tá? Mas enfim, esse dado aqui vai embora para a direita. Então, olha, veja a amplitude aqui no caso do Brasil, amplitude de 22,8, beleza? Eu quero diminuir primeiramente essa amplitude, quero trazer para uma nova escala de grandeza aqui. Como que eu vou fazer isso? Normalizando esse dado, certo? Vamos normalizar esse dado. Beleza? Então só antes deixa eu eliminar aqui para criar uma tabelinha dinâmica aqui, porque eu quero filtrar um dado aqui para a gente dar uma olhadinha. É isso. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, só para a gente poder enxergar aqui, né? Este dado aqui melhor. Bom, é isso. Certo? Então vamos aqui dar uma olhadinha na seguinte situação. Ó. O custo do home, ele vem de 0, como nós vimos, e vai até 22,83. Certo? Eu tenho então aqui nesses dados, nesse conjunto de dados, eu tenho um mínimo, eu tenho um máximo e eu tenho uma amplitude. Tá?
O mínimo a gente viu ali 0. O máximo é 22,83. Só dar uma conferidinha para ver se é isso mesmo. Isso, 22,83. E a amplitude, qual é, pessoal? A diferença entre o máximo e o mínimo. Nem preciso fazer o cálculo aqui, já que o mínimo é 0, ficou fácil aqui. Para ver que a nossa amplitude é igual ao dado máximo aqui. O maior, no caso, né? 22,83. Porque agora nós vamos criar aqui o custo home. Custo home normalizado. Vou botar enorme aqui. E já vamos fazer também o custo away normalizado também. Beleza? De que forma nós vamos fazer aqui? Vou abrir aqui a barra de fórmulas para vocês acompanharem agora. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer trazer esses dados que têm uma amplitude muito alta, né, como nós vimos ali de 22,83, para uma amplitude maior, um dado normalizado que vai obedecer uma range de 0 a 1 somente. Então, nós vamos pegar o x, que é o próprio custo aqui que nós estamos olhando, que nós vamos olhar agora linha a linha, tá? Vamos pegar o x, eu vou botar entre parênteses aqui, aliás, menos o dado mínimo, que a gente viu que é 0. Então, vou botar direto 0 aqui. E vou dividir isso pela amplitude, que nós vimos que é 22,83. 22,83. É isso. Então, tá aqui o custo agora normalizado. Olha só, ele vem de 0 e vai até 1 somente. Certo? Vou fazer aqui a mesma coisa para o away. Aliás, pessoal, eu vou fazer só para o home aqui, e depois você fica à vontade para fazer, porque são os mesmos cálculos, né? Só para a gente não enrolar muito aqui o nosso vídeo. Bom, beleza, eu tenho um custo normalizado que vai de 0 a 1 agora, e agora eu quero, agora sim, finalmente, vamos chegar aqui no custo 3, home. Tá? O que ele vai observar, pessoal, aqui? Vai observar o custo que nós acabamos de criar normalizado agora, mais a probabilidade do adversário. Só isso, mais a probabilidade do adversário. Por quê? Porque a probabilidade também vai de 0 a 1. Então veja que nós temos grandezas equivalentes aqui. Também você pode... Vou até dar uma sugestão aqui, tá? Um teste. Vamos fazer um testezinho aqui. Que eu quero dar mais peso aonde eu estou olhando o gol, porque aqui nessa segunda parte eu estou olhando só odd. Já vou mostrar para vocês explicar bem direitinho para vocês entenderem. Mas veja só, eu vou somar então com a probabilidade do away. O que seria? 1 dividido pela odd do away. Certo? É isso. Ó, vou dar um enter aqui. E esse dado agora percorre de 0,05 e vai até 1,68. Claro, eu estou somando agora a probabilidade do away. O que acontece aqui agora, pessoal? Aqui nessa primeira parte aqui eu estou considerando o gol, né? Que eu estou olhando o custo normalizado. Então, estou ponderando os gols com a odd. Só que quando os times fazem 0 gols, que é o caso aqui, ó, do Vasco, por exemplo, esses custos aqui que estavam com 0... Agora eles têm um valor aqui. E o valor se refere ao quê? O Vasco era favorito aqui nesse jogo. Então aqui ele vai ficar com um número mais baixo do que um time que não marca, mas que era zebra. Vamos pegar aqui ó, o Joinville, ó, contra o Palmeiras. Pô, ele era zebra, não marcou em casa. E ele estava no odd 3.3. Então, consequentemente, vamos ter um número maior aqui, ó, 0,41. Estamos punindo mais os favoritos que não marcam. Certo? Quanto mais favorito é o time ele não marca, menor vai ficar o dado aqui. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos sempre analisando. Você pode pedir uma estatística descritiva para entender os dados também. Mas aqui com o histograma, de uma maneira muito simples, a gente consegue já entender. Veja como mudou a estrutura aqui da nossa distribuição. Mudou completamente. Antes nós tínhamos uma super coluna gigantona aqui, que eram os caras que não marcaram gols. Agora nós temos, ó, veja só, aquela coluna eu distribuí ela em várias agora. E ela varia conforme as odds também agora. Agora os super favoritos que não marcam estão aqui, ó. E as zebras que não marcam estão nessa região. Certo? Continuamos com uma simetria positiva, tá? Porque nós só normalizamos o dado, não mudamos aqui a simetria. Porém, agora nós temos aqui um ganho de informação, né? Que nós não tínhamos antes. Então, beleza. Você não precisa parar por aqui, tá? Você pode melhorar. Uma ideia também que eu já estudei e tenho mais a estudar ainda seria ponderar aqui.
Porque como eu disse, aqui nessa primeira parte da fórmula, nós estamos considerando o custo, o gol e as odds. E aqui nós estamos olhando só a probabilidade, né? E eu estou dando o mesmo peso aqui praticamente, aqui, certo? Estou dando um peso parecido, então numa escala de grandeza parecidas aqui esses dois dados, né? Eles percorrem de 0 a 1, tanto um quanto o outro. Eu posso então fazer o seguinte aqui, ó, pessoal. Eu posso dividir este dado aqui, vou até botar mais um parênteses aqui, e posso dividir este dado aqui pelo número que eu quiser. Por exemplo, vou dividir por 4. Ou seja, estou considerando 25% do valor dele agora. Certo? Se este é o critério que eu defino que vai trazer um dado mais interessante, então beleza. Então veja que mudou tudo agora aqui, ó. Novamente, vem de 0013 até 1,17. Bom, pessoal, o vídeo vai acabar ficando um pouco longo, porque eu tenho mais ideias aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Aqui eu vou apagar. Então pega o cafezinho aí, se segura na poltrona e seguimos em frente aqui. Bom, de que forma eu posso avaliar? Porque eu quero, por exemplo, fazer um backtesting, tá? Já adiantando para vocês aqui, ó, eu tenho de 2015 a 2023. Eu vou pegar aqui, ó, a partir de 2021. A partir de 2021 eu vou tirar aqui, ó, vou tirar fora aqui, ó. Ctrl X neles. E vou colar aqui, ó. Que aqui vai ser o meu teste, tá? Aqui vai ser o treino, vou treinar os dados aqui nessa base que vai até 2020. Caso eu encontre algo interessante, eu posso testar aqui agora, nesta base que eu separei aqui, que vai de 2021 a 2023. Porque assim, de que forma nós podemos testar esta variável? Claro que eu não vou pegar aqui e vou testar aqui, fazer um backtest direto assim como está, porque eu estou olhando o custo de um jogo onde antes de iniciar o jogo tinha só a odd, tá? Foi o momento que eu faria a entrada, né? Obviamente, antes do jogo, né? Pré-live, aqui no caso, tá? Eu não tinha o placar, e aqui eu estou pegando um dado em que eu estou olhando o placar do jogo, ou seja, é um dado após o término do jogo. Então eu não posso backtestar, que senão eu estaria roubando, né? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso criar uma média dos times de custo de N períodos, conforme eu desejar aqui. Já trago para vocês uma ideia sobre essas médias. Eu posso olhar média de 10 jogos, 20 jogos, 3 jogos, 5 jogos, um jogo até se eu quiser. A diferença entre os resultados, basicamente, de uma forma bem geral para você entender, é que se você olhar médias com muitos períodos, né, digamos 10, 20 jogos, esta média vai ser mais estável. Em contrapartida, ela vai ter uma certa dificuldade para se adaptar a novos cenários. Então o time já mudou de padrão e essa média não consegue acompanhar muito bem. Ela demora um pouco para responder à entrada desses novos registros que estão compondo a média. Por outro lado, se você olhar muito poucos períodos, digamos 3 jogos, você vai ter uma média que se adapta muito rapidamente a novos cenários, porém ela traz mais ruídos, certo? Por quê? Porque você está olhando poucos jogos, então um outlier e um jogo muito fora do normal, que oscilou muito além da média, ele vai impactar muito mais na sua média do que se você estiver observando médias de longos períodos, certo? Compreendido este detalhe, então, trago para vocês aqui o quê? Uma contagem aqui que nós vamos precisar para desenvolver a fórmula, tá? Essa fórmula da média, observando períodos. Então vamos fazer aqui uma contagem do home e uma contagem do away. Eu já deixei essa fórmula aqui só para nós não perdermos tempo, tá? Você pode copiar, pausar o vídeo e dar uma olhada aí. Que assim eu não preciso fazer ela do zero novamente. Então aqui, ó, contagem do home. Esta fórmula, eu vou lá na coluna do home e vou perguntar, ó, nos jogos anteriores aqui, estou começando desde a coluna da linha 2, no caso aqui, né? Se você achar a Chapecoense aqui para cima, aqui no caso não vai ter nenhum dado, né? Mas conforme a fórmula for descendo, ela vai buscar os jogos, o número de jogos anteriores dos times jogando em casa aqui. Então é isso, veja que aqui apenas a primeira rodada, aqui começa a segunda rodada, então os times já jogaram 2 vezes e tal. E a contagem away, da mesma forma, eu só vou copiar e colar aqui, no intuito de facilitar a nossa vida, e só vou deslocar para cá, ó, para o away. Prontinho. Veja só, aqui ó, os times já jogaram mais partidas aqui,
Beleza, é isso. E agora sim, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui uma média de 6 jogos, vou fazer aqui como um exemplo para vocês, tá? Então, média de custo do home 6P, tá? 6P, 6 períodos. E a média de custo do away é 6 períodos também. Vou copiar na nossa fórmula aqui, ó. Já está prontinho aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não preciso, porque como eu vou considerar os últimos 6 jogos, e aqui os times jogaram recém a primeira partida, eu poderia até vir e começar a fórmula aqui, ó. Onde os times já jogaram 6. Tá? Mas eu vou mostrar uma outra forma, porque porventura você pode estar fazendo esses testes com mais ligas juntas, certo? E aí você tem uma nova forma de filtrar esses dados aqui. Vou começar então aqui na linha 10, aqui, só como um exemplo para vocês. Vou marcar ela aqui inclusive, que é aqui que eu vou começar, na linha 10. E eu quero a média de custo do home dos últimos 6 jogos agora, tá? Eu vou colar aqui, ó. O primeiro critério da média 6 é aquilo que buscamos, a média que buscamos. Então tá aqui, ó, nossa coluna azul é o custo 3, tá? Custo 3. Aqui eu criei contagem do away e do custo do away nem precisaria, tá, pessoal? Porque eu estou fazendo só do home aqui. Tá? Depois você faça aí pro away também. Da mesma forma, aqui, só trocar os dados. Então temos aqui o custo, a média do custo, e eu não vou colocar na mesma linha, não vou descer aqui até a linha do jogo. Por quê? Porque aqui o jogo já ocorreu, eu não quero pegar um custo do... estaria roubando, né? Para não roubar na análise, nos meus testes, eu vou observar somente os jogos anteriores a este que eu estou analisando. Justo? É isso. Agora sim, após definir a média, o dado que eu estou buscando a média, eu vou definir aqui as condicionais. Quais seriam as condicionais, pessoal? O home, tá? Vou colocar aqui a range somente acima da linha do jogo que eu estou analisando. E vou colocar aqui o Avaí. O que o Excel vai fazer aqui? Sempre que ele achar o Avaí aqui nessa range aqui para cima, ele vai lá buscar a média do custo. Só que conforme esta fórmula for descendo lá para baixo, lá onde os times já jogaram 50, 60 vezes, né? Porque estou acumulando aqui, né, a contagem nas temporadas. Então essa fórmula aqui, a nossa média vai buscar muitos jogos, né? Por isso que eu criei a coluna contagem, pessoal. Porque agora eu vou colocar aqui, ó. Seria a última condicional aqui, ó. A contagem do home é menos o número que eu desejo contar. Sempre vou botar um número a mais aqui. Eu quero olhar 6 jogos, eu vou botar aqui 7, tá? Vou botar 7, porque aqui agora eu estou olhando os últimos 6 jogos. Vamos lá, para vocês não se confundirem aqui, já que eu estou copiando a fórmula, não estou explicando ela inteirinha para vocês. Mas creio que dá para entender. Estou olhando aqui os seguintes argumentos, a média que eu estou buscando e as condicionais. Excel, se você achar o Avaí na range do home aqui para cima, você vai lá e busca a média do custo somente até 6 jogos para trás. Além disso, você não considera aí na minha média, pois a minha média quer olhar somente os últimos 6 jogos. É isso. Então tá aqui, ó, pessoal. Aqui ficou o erro, né? Por quê? Porque eu não posso fazer uma média de um jogo, né? Então só vai começar a contar a média a partir do dado aqui onde os times já jogaram pelo menos 2 partidas no respectivo mando. Bom, beleza. Eu até vou apagar aqui. Acabei criando a mais aqui sem querer. Só para nós seguirmos. Então, assim, pessoal, o que nós podemos fazer? Agora eu poderia criar também o custo somente do último jogo, que também é interessante. Até vou criar aqui, tá, pessoal? Só para dar alguns exemplos para vocês, tá? Média de custo home, um período apenas. Um período apenas. Então, a mesma coisa aqui, pessoal. Vou até copiar aqui, ó. Mesma coisa, só vou trocar o que aqui? O último número aqui, ó. Agora vou botar 2, tá? Vou botar 2. Sempre que você cria, você vai dando uma conferida, uma forma bem simples, já que eu criei os filtros aqui. É pegar um pouco mais abaixo aqui, ó. Vamos lá mais para baixo lá, pra gente ver se deu certa forma aqui. Na forminha de conferir rapidinho. Pegar esse Palmeiras aqui, ó. Aqui na... Deixa eu pegar o número inteiro aqui, ó. O Botafogo aqui na 1600. Vou até marcar aqui, tá? Botafogo na 1600. Certo? Vamos lá. Vou pegar somente jogos do Botafogo aqui, então.
E aqui eu tenho a linha do jogo que eu estou analisando. E eu vou pegar aqui a média dos últimos... a média de custo dos últimos 6 jogos do Botafogo, tá? Tá aqui, ó. Está aqui então, ó. Vou pegar aqui, ó. 6 jogos, contagem 6, média 0,20. Então tá aqui, ó. 0,20. O mesmo dado aqui, ó. Por quê? Porque eu tô olhando exatamente esses jogos aqui, ó. Como uma forma de conferir. E o último tá aqui, ó. 0,17. 6. 0,17. 6. Positivo. Deu certinho a fórmula. Beleza. Show de bola. Seguimos em frente. E agora, pessoal, como é que a gente pode fazer alguns testes aqui, olhando só isso aqui, esses custos que a gente criou? Como eu quero observar somente times que jogaram pelo menos 7 jogos, eu posso vir aqui na contagem, tá? Posso vir aqui na contagem e tirar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o Casa tem que ter jogado pelo menos 7 jogos, ó. Ele só vai eliminar aqui, ó. Agora sim, ó, todos os times jogaram pelo menos 7 vezes agora. Porém, eu filtrei, tá? Então, se eu passar isso aqui direto para a tabela dinâmica, não vai funcionar. Ele vai buscar os jogos que estão ocultos aqui. Uma forma simples de a gente agilizar esse processo é copiar esses dados para uma nova aba. Posso até copiar somente os valores. E prontinho, tá aí. Tá aí. Aqui na data, pessoal, ele desconfigurou aqui. Eu posso só ajeitar aqui e botar a data abreviada. Mas eu quero fazer uma coisinha mais aqui. Eu quero fazer uma contagem geral, tá? Contagem geral aqui. Que vai ser o quê? 1, 2, 3 e vai embora lá. Uma contagemzinha bem simples, básica aqui. Bom, além disso eu vou fazer aqui também o win rate do home. E o PL, né? O lucro do home. Beleza? Vamos lá, um win rate bem simples aqui. Vamos só pedir uma condicional aqui pro Excel. Eu digo o seguinte, Excel, se o home goals é maior do que o away goals, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0. Só isso. Sempre que o time ganha, o home ganhou, vai ficar o 1. Quando ele não ganhou, vai ficar o 0. E o PL também, vou fazer uma condicional aqui, perguntar para o Excel, se o win rate do home é igual a 1, ou seja, ganhamos aqui, se estivéssemos fazendo back casa, qual é o nosso prêmio que nós vamos ganhar? A odd, menos 1. Ponto e vírgula, caso contrário, menos 1. Uma unidade de head, tá? Trabalhando com unidades aqui. Então tá aqui, vou expandir a fórmula. Assim que eu clico na coluna inteira, eu já sei, ó, que no Brasil, considerando 2015 a 2020, o win rate do caso é 49,5%. E seria lucrativo fazer um back casa? Veja só. Interessante aqui, ó. Um mercado linearmente lucrativo. Claro, estou olhando aqui 2.000 jogos, tenho só 20 unidades, isso aqui dá 1% de ROI, bem pouquinho, mas já é um mercado aqui que linearmente está positivo, tá? Agora sim, vou pegar então todos esses dados aqui e vou inserir uma tabela dinâmica aqui para começarmos a olhar com mais carinho, para ver se a gente encontra alguma situação que possa trazer uma vantagem, de forma que a gente possa explorar essa variável no nosso modelo. Provavelmente, e aqui não vou limitar vocês a apenas as coisas que eu já estudei em relação a esta métrica, mas ela sozinha é muito difícil você criar um método utilizando só isso. Pode ser que você com mais estudos aí consiga, não estou dizendo que é impossível isso. Só estou dizendo que ela é uma variável interessante que pode compor o seu modelo dependendo daquilo que você almeja. Então aqui eu vou colocar, eu poderia colocar aqui tanto o win rate quanto o PL, tá? Aqui em valores, que é o que eu busco. Vou ter que colocar os dois, tá? Vou colocar o win rate e o PL. E vou colocar um dos dois repetidos que vai ser uma contagem. Show? E agora sim, pessoal, vou pegar aqui, ó. Posso pegar aqui os 6 períodos ou um período, tá? Vou pegar primeiramente 6 períodos. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos agrupar esse dado, tá? Porque ele vem lá desde 0,07 até 0,44. Isso porque agora nós estamos olhando a média, tá, pessoal? A média. Show? Então é isso. Eu vou pegar aqui então. Vou só dar uma arredondada aqui desde 007 a 0045, a 045 aqui. 045 e vou observar de 0005. Fiquei com poucas ranges aqui, eu vou dar uma agrupada um pouco melhor aqui de 0002.
Beleza. Show de bola. Aqui tá em soma de win rate, tá, pessoal? Vamos botar em média, que nós queremos saber a média de win rate dentro de cada classe agora. Nós pegamos todos esses nossos dados aqui do custo, tá? Dos últimos 6 períodos, que é essa rótulos de linha. Estamos segmentando esses dados em classes, tá? Poderia tornar esta separação de classes aqui mais granular ou menos granular, a fim de obter melhores informações aqui. Mas basicamente aqui temos um bom número de classes. Veja que eu tenho, claro, nos extremos da distribuição aqui menos jogos, né? Dos dois lados. Uma concentração maior de jogos aqui nos dados próximos à média desta variável. E eu vou colocar aqui, ó, uma escala de cor aqui nesta parte do lucro, para a gente dar uma identificada em algumas situações aqui. Veja que interessante aqui, só para vocês verem uma observação. Eu não saberia que nós teríamos esse resultado, tá, pessoal? Porque este custo da forma que eu criei ali é um novo custo. Vejam que eu dividi por 4 ali, para tentar buscar uma ponderação mais justa ali dentro da nossa fórmula. Claro, você cria aí e aperfeiçoe da forma que você achar melhor. Eu vejo que chegamos num dado interessante aqui, que nos mostra aqui uma coisa bem legal, porque teoricamente este dado, quanto maior ele for, maior a vantagem, né, para o home. E eu nem estou olhando o away aqui, tá, pessoal? Seria interessante olhar o away para ponderar os dois. Poderia até fazer uma diferença entre home e away aqui, seria bem legal. Uma espécie de saldo entre os dois, tá? Mas aqui estou olhando só basicamente, apenas para dar uma ideia para vocês, o home. E veja que legal que quando o home tem um dado alto, ele tem piores resultados. Aqui nitidamente a própria escala de cor já nos mostra isso com clareza, ó. Por quê? Porque eu tenho aqui 2.000 jogos, tá? Tem 2.000 jogos. Vamos ver quantos jogos eu tenho aqui. 1.000 aqui e 1.000 aqui. Então aqui é o nosso centro da nossa distribuição. Vou até marcar aqui só para vocês darem uma olhadinha numa coisa aqui. Bom, metade dos jogos estão aqui. Então eu vou pegar quais seriam os resultados nessas ranges maiores a partir de 0,19. Teríamos menos 12 unidades, tá? Toda essa range aqui. E lá para cima, nos custos, médias de custo menores aqui, pessoal, nós temos um lucro interessante aqui, ó, de 33 unidades em 1.000 jogos. Como eu estou olhando o fecho da Pinnacle, isso aqui até já me traz um alerta aqui para dar uma pesquisada melhor nisso aqui, tá? Por quê? Porque eu estou, poxa, com 3,3 unidades, aliás, 3,3% de ROI aqui, certo? Que é um ROI bem atrativo aí, considerando o fecho da Pinnacle, tá? Então, veja que interessante aqui, que esta métrica alcançou um resultado aqui um pouco contra a lógica, né? Já que aqui, quando eu olho essas ranges maiores, quer dizer que nos jogos anteriores desses times, eles estavam sendo subestimados pelo mercado. E não obtiveram lucro aqui no jogo que nós estamos analisando, tá? Um backtest, com a própria base de treino. E aqui são os times que estavam sendo superestimados, e acabaram trazendo lucro aqui no próximo jogo. Bom, legal, você pode fazer mais alguns testes e considerar colocar esta variável aqui no seu modelo, como uma das variáveis que compõe o seu modelo, já que ela tem aqui um valor preditivo interessante aqui, que nos ajuda no modelo, traz um acréscimo interessante aqui, como vocês podem ver. Certo? Mas será que isso aqui é um padrão? Até porque ele é contra a lógica. Seria interessante a gente fazer alguns testes e identificar aqui, apenas como uma ideia bem simples para você olhar aqui. Eu poderia agrupar aqui, porque eu sei que vem até 0,21 aqui as ranges com o valor, né? De 0,07 a 0,21. Ou seja, eu tenho 0,14 de intervalo entre o 0,07 e o 0,21, né? 0,14, correto? Então eu vou colocar aqui, ó, 0,14 aqui nos intervalos. Então vou acumular aqui, ó, todas as 42 unidades. Agora vão estar aqui, ó, numa range só entre 0,07 e 0,21. Uma sugestão para você entrar um pouco mais a fundo nos dados, né? Sempre interessante a gente investigar da onde que está vindo esses valores. Será que aqui não teria aqui algumas super zebras aqui que venceram seus jogos com odds muito altas e estão trazendo de repente esse viés aqui na minha análise? Não sei. Por isso que eu estou investigando agora aqui. Porque eu vou puxar, dando 2 cliques ali na range, eu estou separando só esses jogos, tá? Tanto que eu vou colocar aqui para você ver, ó, o PL do home está aqui, ó, 42, somente aqueles jogos lá. Beleza? Deixa eu dar uma ajeitadinha na data aqui,
ele desorganizou, deixou organizado o mais antigo por mais novo. Eu posso fazer aqui uma contagem, ó pessoal, vou vir aqui na terceira linha aqui, fazer uma soma, tá? Uma soma aqui dos 3 primeiros valores aqui do lucro e vou só travar aqui a primeira célula, ok? Beleza, nós temos aqui então o lucro acumulado agora, somente desses jogos aí que nós separamos aqui. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se na prática, se eu tivesse pegando aqueles jogos, o que teria acontecido. E olha como é interessante, é importante a gente fazer isso, que a gente pode ficar tentado de explorar somente essa métrica aqui. Bom, eu estou vendo que tem valor ali, tá pronto meu método, vou usar sempre que o time tiver o custo entre X e Y, eu vou fazer a entrada e vejo o que teria acontecido se você tivesse feito isso. Veja como é interessante a gente ter essa visualização temporal do lucro acumulado para a gente entender que eu teria praticamente uma temporada inteira só de queda. Quem ia aguentar um método assim? Não, obviamente que não. Por isso que eu digo, não é somente esta variável que vai compor o seu modelo, mas já que ela traz algum ganho de informação, por que não colocarmos ela no modelo? E aqui, para não prolongar muito também, né, pessoal, só dar mais algumas sugestões para vocês. De formas que nós podemos olhar para o custo, tirar alguns insights para criar novas variáveis em cima desta. Então eu vou colocar aqui, em vez do custo, eu vou colocar aqui em linhas a contagem que nós criamos, que está aqui, ó, contagem geral, né? Vou tirar todos esses dados aqui do valores e vou botar somente o custo 3, tá? O custo 3 aqui que nós criamos, tá? Então ficou aqui toda essa, até lá embaixo lá, vai-se embora. Eu vou selecionar toda essa coluna aqui, ó. Vou tirar aqui só o rodapé e vou inserir aqui um gráfico de linhas, ó. Um gráfico de linhas, que por enquanto vai estar um pouco esculhambadinho aqui, mas nós vamos ajeitando aqui as coisas agora, para você entender melhor o que é possível fazer aqui interessante. Certo? Vou puxar ele lá para cima agora. Pode ser aqui. Vou dar uma otimizada aqui na tela para você acompanhar melhor aí. Vou selecionar aqui no rótulo de linhas, análise de tabela dinâmica, segmentação de dados. Vou botar o home aqui. São todos os times aqui do Campeonato Brasileiro, em todas essas temporadas, tá, pessoal? E agora eu posso verificar a evolução do custo por time. Olha que interessante. Vou colocar aqui, por exemplo, colocar aqui o Atlético Mineiro. E veja que toda oscilação, jogo a jogo, né, desde 2015, do valor do custo. Qual é o custo médio do Atlético Mineiro nesta base de dados que estamos olhando? Tá aqui então, 0,17 é a média. Eu poderia até, para fins didáticos aqui, inserir aqui uma forma para você entender bem aqui o que eu quero mostrar. 0,17, ó, aqui é o 0,15, vai ficar aqui assim mais ou menos, né? Por aqui assim, só para você entender onde que está a média geral deste time, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, botar um pouco mais grosso aqui para você entender. Então veja que o time oscila em torno da média. Quando ele sobe muito, né? Ele tem uma tendência aqui de retornar. Ó, veja que ele tá muito, quando ele se afasta muito da linha amarela, tanto para baixo quanto para cima, ele tem uma tendência de já no próximo jogo aqui ele retornar para próximo à média. Às vezes ele vai retornar um pouco acima, às vezes vai retornar um pouco abaixo. E o que é legal aqui? Pode ser que a gente olhando assim não perceba muita coisa, mas isso aqui vai nos alimentar com insights para criar variáveis, enfim, que você pode colocar aí no seu modelo. Como, por exemplo, a diferença entre o custo e a média. Poderia ser uma nova variável aqui onde eu calculo, ó, o quanto o time está afastado da sua média. E posso tentar encontrar o padrão. O que acontece quando no último jogo o time teve um custo muito superior à média? Digamos, um desvio padrão ou 2 desvios padrões acima da média. Então, eu posso tirar alguns insights aí para criar novas variáveis, novos modelos. Show? Bom, pessoal, basicamente o que eu queria passar para vocês é isso, trazer alguns insights, mostrar para vocês aqui desde o início lá o conceito e tudo mais. Espero ter cumprido aí com o objetivo do vídeo. Convido você para entrar no grupo do Telegram lá, onde a gente discute sobre métodos, validações, variáveis, enfim, tudo que vai lhe ajudar a evoluir aí nesta caminhada. Você é muito bem-vindo e lá sempre tem muita gente disposta a te ajudar.
Se esse conteúdo foi relevante para você, deixe seu like, seu comentário, para que eu possa entender e trazer mais conteúdos parecidos com esse. Um grande abraço e até a próxima.